O hábito de ler ajuda em muitas áreas da nossa vida, a falar melhor, escrever melhor e até se comunicar com mais facilidade. Mas como despertar esse hábito nas crianças? O que os pais podem fazer para estimular o interesse pelos livros desde cedo? É sobre isso que a gente conversa agora com a professora universitária Lidiane Maier. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença conosco. Por que é tão difícil falar hoje sobre incentivo à leitura, né? Não falar, o fazer, o colocar em prática, né? A concorrência, né? Com o mundo digital. Como que vocês trabalham isso? Muito boa tarde. Boa tarde. Hoje, com a era digital, nós temos muita dificuldade, né? Muitas dificuldades com relação a aprender a atenção da criança num livro, né? Então, isso é o que a gente sente de maior necessidade de trabalhar, né? Com as crianças. Então, o mundo digital, ele está aí, as crianças passam horas em frente às telas, né? E muitas das vezes as famílias, né, não se utilizam desse recurso para fazer com que as crianças, elas despertem a vontade de ler, né? Despertem esse interesse em aprender um pouco mais, né? Acho que é mais nesse sentido. E como fazer isso? Né? Porque parece que são coisas que não estão andando juntas, né? Não. Como fazer isso, então? Geralmente a gente pensa que a leitura ela é despertada na alfabetização da criança, né? Então, aí nos 6, 7 anos a gente acha que o ingresso é aí. Mas esse despertar, ele é muito anterior, né? Ele é anterior no sentido de que os pais sentem com as crianças, escolhem livros coloridos e livros de história, criem histórias com as crianças, né? É nesse sentido que ela começa a despertar desde bebê, com a leitura, né, das mães, dos pais, a vontade e o interesse, né, nesse leque de opções e de imaginação que eles podem criar. Então, quando você desperta o interesse da criança desde pequena, né? Hoje em dia a gente tem livros de banho, né? Leva o livro para a hora do relaxar da criança, né? Então, isso ajuda muito a desenvolver desde aí o interesse de olhar para aquelas figuras, para aqueles personagens, de muitas vezes criar na imaginação dela que ela é a personagem central dessa história. Então, a partir daí a gente consegue desenvolver todo um interesse que vai resultar depois lá na frente, né? Na alfabetização, principalmente, esse despertar para as letras, para as sílabas, aprender palavras novas e conseguir ler, né? E se tornar independente a partir daí para poder ler o que quiser, para imaginar o que quiser. Né? Existe uma idade ideal para começar isso aí ou desde que puder? Olha, a idade ideal é quando a criança está no ventre ainda, né? As leituras, que a mãe possa fazer aquele momento de conexão com a criança, né? Desde o ventre. E aí, quando a criança nasce, a partir daí começar a desenvolver todo um trabalho, né, de leitura. Tem alguma fase depois que é mais difícil? Né, de talvez ou introduzir ou dar continuidade a isso? Alguma fase que eles ficam mais difíceis assim? É a fase que eles começam a explorar mais o mundo digital. Assim, 2, 3 anos que eles conseguem trocar os vídeos já, né? Então, isso precisa ter um acompanhamento muito de perto da família, no sentido de que as opções sejam corretas, né? Os encaminhamentos sejam corretos, no sentido de escolher leituras mais fundamentadas, né, do que deixar correr da forma como eles querem, né? Então, eu acho que quando eles começam a querer escolher, assim, né, precisa ter um cuidado muito maior, porque precisa fazer com que a criança, ela goste daquele assunto. Então, ela gostando e interagindo sobre aquilo, ela gosta de um personagem. Então, vamos escolher um livro daquele personagem que conta a história daquele personagem para que ela consiga se adaptar, né? E comece a se sentir parte daquilo, né? Desenvolvendo outras habilidades, não só a de ouvir e assistir, né? Mas também de ver, de ler, né? E nesse sentido de pegar, de palpar um livro, né? Eu estava vendo que o fato de pegar o livro, de sentir o cheiro do livro, há todo um ritual de leitura, né? Que é muito, muito bom, assim, né? Quem é apaixonado pela leitura e pelos livros sabe, né? Professora, você é professora de professores, né? Sou. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora e não teve oportunidade de despertar esse hábito lá na infância, seja agora adolescente ou já adulto ou até idoso, como fazer para gostar de livros agora, depois que a gente já passou por tudo isso? Escolher um tema que goste.
né? Eu vou contar para ti 3 experiências, assim, de livros que me chamaram muita atenção durante a minha trajetória, né? Então, um livro na educação infantil, por exemplo, O Pequeno Príncipe, né? Com a viagem aos planetas, isso tudo era maravilhoso para desenvolver a imaginação naquela época, né? Na minha adolescência, teve um livro que eu li durante o Ensino Fundamental 2 que me marcou profundamente, que era um livro chamado A Herdeira, de Sidney Sheldon. Muito bom autor. O livro eu li esse aí também. Tinha mais de 400 páginas, assim, sabe quando você não consegue parar de ler? É um entusiasmo, né? E agora, depois, na vida adulta, já no doutorado, eu li um livro chamado As Vozes de Chernobyl, de uma escritora que ouviu familiares de pessoas que foram atingidas pela explosão da usina nuclear, né, de Chernobyl. E ela ganhou, inclusive, o Nobel de Literatura em 2015. É um livro maravilhoso. Então, quando que você vai conseguir despertar o teu interesse? Quando você optar por um tema que te faça brilhar os olhos, né? Aí eu gosto de futebol, então se adapte ao teu tema e você vai conseguir ter uma ênfase, assim, nas suas leituras. Tá certo, professora Lidiane. Muito obrigada pela participação com a gente, pelas dicas. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.